Escolher a primeira máquina de costura é algo bastante difícil, não é verdade? E qual máquina escolher para você que está começando agora na costura? Para você que quer comprar a primeira máquina, qual máquina escolher? Será que uma mecânica, uma industrial, uma doméstica, uma semi-industrial, uma com muitos pontos, uma com poucos pontos? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Olá, tudo bem com você? Eu sou Steph, fundadora e apresentadora desse lindo canal Ateliê STSL. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu te ajudo a trilhar o mundo da costura de uma forma simples, descomplicada, para você aprender ou evoluir no mundo da costura. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Quando se trata de costura, escolher a máquina certa é crucial para um bom começo. Mas será mesmo que uma máquina simples e com recursos básicos é interessante para os projetos que você vai querer fazer ao longo do tempo? Pois bem, primeiramente, vamos começar pelo começo. É redundante, mas sim, tem que ser assim. Primeiro, você precisa saber o que você quer fazer. Se você está começando agora, tá vendo esse vídeo pela primeira vez e está pensando ainda em comprar a máquina, para você começar a pensar em fazer os seus primeiros projetos, porque você ainda não sabe o que você quer fazer, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Você já deve ter em mente alguns projetos. Então, você deve estar aí pensando em fazer algumas roupas, consertar algumas roupas, fazer alguns pequenos projetos para casa, tipo um jogo de cozinha, um tapete, umas toalhas. Então, você já deve ter mais ou menos umas ideias para você costurar, certo? Então, partindo desse ponto, a gente já sabe que precisa ser uma máquina robusta e resistente, certo? Então, não podemos pegar uma máquina pequena, uma máquina com poucos pontos, uma máquina que não vai aguentar o tranco desses projetos que você quer fazer, correto? Então, pensando nisso, qual a máquina você deve comprar? Se você já está pensando em começar agora com uma grande confecção, mesmo que você ainda não saiba costurar, mas você já está em mente, eu vou começar, eu não sei costurar ainda, mas eu vou começar uma loja, quero começar a fazer roupas, quero começar a fazer acessórios para casa, quero começar a fazer cama, mesa e banho, eu quero começar a fazer XYZ. Então você já tem uma ideia, aí já é outro caso, já é outro tipo de máquina que você deve comprar. Combinado? Então, a primeira pergunta que você deve responder é: o que eu vou fazer? Primeiramente, o que eu estou pensando em fazer? Se você não tem ideia do que você quer fazer, se você não tem ideia do que você quer costurar, você tá querendo comprar uma máquina só para ter uma máquina em casa, então eu posso compartilhar com você algumas ideias que eu já anotei aqui para você. Então, se você quer uma máquina só para ter uma máquina em casa, uma máquina simples e fácil de usar, tudo bem, é uma ótima opção para você. Mas se você já tem em mente, já tá namorando aí alguns projetos pela internet para você já pegar a sua máquina, comprar uma máquina e fazer esses tipos de projetos, aí é uma ótima opção você pegar uma máquina doméstica que tenha bastante pontos. Essa minha aqui que você tá vendo aqui, ela é uma máquina doméstica. Porém, ela tem muitos pontos. Eu não sei se você vai conseguir ver daí, mas aqui, ó, tem 3 levas de ponto. Então, tem uma aqui e tem outra aqui. São 3 levas de pontos. Essa minha aqui, ela tem mais de 30 pontos, tá? Então, elas são variadas e você pode também regular os pontos para você conseguir fazer uns pontos um pouco maior, um pouco menor, então ela tem essa facilidade também. Mas isso é a minha máquina. Eu não pensei em comprar ela, eu simplesmente queria uma máquina que tivesse bastante pontos. No dia que eu fui comprar a minha máquina, ela tava lá, porque só tinha ela e uma outra. E aí a outra, ela era menorzinha, bem menor do que essa, e não tinha tantos pontos, tinha eu acho que 6 ou 7 pontos. E eu queria uma máquina que tivesse bastante pontos, porque a minha intenção, sim, era trazer projetos de costura criativa pra cá, pro canal. Então, no primeiro vídeo que eu falo sobre essa máquina, eu já falo pra vocês que
eu vou trazer projetos de costura criativa. E aí vocês começaram a falar um pouco mais sobre essa máquina, queria saber mais sobre essa máquina. E aí eu abri uma pasta aqui no canal, né, uma lista de vídeos aqui no canal, só falando sobre essa máquina. Eu acho que eu já tenho uns 80 ou quase 100 vídeos só falando dessa máquina. Então, se você tem essa máquina aqui, você quer saber mais, eu vou deixar, no final do vídeo, eu vou deixar a lista de vídeos só sobre essa máquina, tá bom? Mas, voltando aqui ao assunto. Qual máquina escolher pra você que tá começando a costurar agora, que não tem máquina nenhuma e quer comprar a primeira máquina? Simples. A gente já conversou sobre o que você quer fazer, certo? Então, vou colocar aqui 2 tópicos, que é boa para objetivos concretos que você já quer fazer, projetos que você já quer fazer, e a primeira máquina para quem não tem ideia do que quer fazer, mas quer ter uma máquina, tudo bem? Então, vamos começar com esse daqui. Primeiro, você já tem uma ideia do que você quer fazer, então você quer fazer projetos de costura criativa ou alguns projetos como umas roupas básicas, nada muito pesado para uma máquina. Então eu sugiro que você pegue uma máquina doméstica. Não precisa ser igual a minha, mas uma máquina doméstica que tenha pelo menos os pontos básicos. Quais são? O ponto zigue-zague e o ponto reto. Aí seria ótimo também se tivesse ponto invisível, ponto zigue-zague de 3 pontinhos. Esses pontos assim é muito bom para quem tá começando agora na costura, para já começar a fazer projetos direcionados. Tipo o quê? Tipo sutiã. Sutiã precisa de um ponto reto, ponto zigue-zague. O ponto zigue-zague de 3 pontinhos é um ponto flexível, então é interessante que uma máquina tenha ponto zigue-zague de 3 pontinhos para você fazer uma lingerie, uma moda íntima, mesmo que você não tá querendo fazer agora, mas é interessante com o passar do tempo, você pegar projetos desse tipo para você fazer e ir treinando a sua costura. Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos e, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples para que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda consiga entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, máquina doméstica que tenha bastante pontos e que seja robusta. Essas assim, do tamanho da minha, eu recomendo muito, porque são bem robustas. Elas aguentam o tranco de você fazer uma roupa inteira num dia só. Não vai precisar lubrificar a máquina toda hora para você conseguir fazer uma calça, por exemplo. Ou ficar trocando de linha toda hora para fazer uma blusa, entendeu? Então, máquinas pequenas, elas são mais frágeis para você fazer esse tipo de projeto. Então, recomendo sim máquinas robustas, que sejam doméstica, que nem a minha assim, que não seja eletrônica, que seja mais mecânica, para concluir essa parte. Máquina doméstica que tenha bastante pontos, que seja mecânica. Então, que você consegue mexer nos volantes, que você não precisa apertar um botão. Máquinas eletrônicas, elas são um pouco mais difíceis de lidar, então, para quem é iniciante, máquina doméstica é uma ótima ideia para você ter. Agora, máquina para quem não tem ideia do que vai fazer. Máquina para quem quer a primeira máquina, mas não tem ideia do que quer fazer, não tem nada em mente, mas quer comprar a primeira máquina. Aí sim, eu recomendo umas máquinas mais básicas, para você que não tem ideia, mas quer ter aquele primeiro contato com a costura. Uma máquina mais básica e que seja fácil de usar. Existem marcas aí famosas de costura, de máquina de costura, que tem máquinas menores com menos pontos. Então tem 15 ou 20 pontos. E você consegue sim fazer alguns projetos, como uma toalha de mesa, como um vestido, assim, mais básico. Então, projetos mais básicos você consegue sim fazer nessas máquinas mais básicas, com menos pontos. E claro que eu não podia deixar de falar sobre o valor dentre elas duas, né? Uma máquina mais robusta, ela é mais cara. Assim como máquina eletrônica e máquina industrial, elas são
ela varia de preço. Então, o preço das máquinas, ela varia muito de acordo com a cidade que você tá, de acordo com os pontos da máquina. Então, se ela tem menos pontos, ela é mais barata. Se ela é mais básica, se ela é menorzinha, ela é mais barata. Você consegue encontrar máquinas de costura em sites das grandes varejistas. Também você pode comprar pela internet, se você quiser. Ou você pode ir fazer uma pesquisa, que nem eu fiz. Eu fiz uma pesquisa e essa máquina foi a que mais me agradou na época que eu comprei. Na época, não era ela que eu ia comprar. Eu ia comprar 2 modelos antes dessa. Mas aí não tinha o modelo, e aí eu comprei essa, que também tinha mais pontos, era mais moderna na época, então preferi comprar essa. Você pode sim optar pelo custo e benefício, digamos assim. Uma ideia que eu sempre faço e eu recomendo muito vocês fazerem, que é o seguinte: você fazer uma pesquisa, vai no centro da sua cidade, pega um bloquinho de notas ou anota no seu celular mesmo, que é o quê? Você fazer uma pesquisa. Vai nas lojas e vê o preço. A Eugene tá tanto, a Janome tá tanto, a Singer tá tanto. Então, você vai indo de loja em loja e você vai ver. Essa Eugene aqui, ela tá custando X e ela tem tantos pontos. Essa Singer aqui, ela é mais barata e tem mais pontos. Essa Janome aqui é ainda mais barata e tem mais pontos ainda. Então, você pode colocar na balança os pontos versus o custo dela. Porque mais pra frente, assim, conforme o seu trilhar da costura, você vai querer explorar mais a sua máquina e você vai querer fazer projetos criativos cujo a sua máquina vai ter que ter pontos para você fazer esses projetos criativos, entendeu? Então, se você quer fazer um quilt decorativo, uma máquina que tem pontos decorativos, é ótimo para você fazer quilt decorativo. Uma máquina que é mais básica, que tem pontos básicos, já não é tão legal, porque você só vai conseguir fazer um quilt reto ou zigue-zague, entendeu? Então, o custo e benefício é interessante você colocar na balança na hora que você for comprar a sua máquina. Consegui esclarecer um pouco aí a sua dúvida sobre qual máquina comprar, se eu posso comprar a máquina mais barata, que tem menos ponto, qual máquina você pode comprar, não pode. Lembrando que aqui não é uma regra, tá? Eu não tô ditando regra para você seguir à risca. Eu só tô dando uma ideia para você, porque se eu tivesse visto um vídeo desse lá atrás, quando eu queria comprar a minha máquina, eu ia, assim, agradecer demais a costureira que estivesse falando isso, porque eu ia já com outra visão comprar a máquina. Conseguiu entender? Porque quando eu comprei a minha máquina, eu não tinha noção nenhuma de costura. Eu não sabia nada sobre costura e eu comprei assim porque eu queria uma máquina grande e eu queria uma máquina que tinha pontos, bastante pontos, porque eu queria explorar a máquina, entendeu? Porque eu sabia que mais na frente eu queria fazer projetos de costura criativa aqui pro canal. Então eu já tinha esse pensamento, mas ninguém falou nada pra mim na época. Ninguém veio, nenhuma costureira fez vídeo nenhum pra mim falando, olha, faz isso, faz aquilo, uma ideia pra vocês aí. Então esse vídeo é realmente pra te ajudar. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a parte desse vídeo que você mais gostou. E se você ficou com alguma dúvida também, agora é a hora de comentar. Deixa muito like se você gostou desse vídeo e se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais. E me marca, viu? Deixa muito like, se inscreve no canal. Aqui ao lado tem 2 indicações que eu tenho certeza que você vai amar e vai te ajudar muito no seu trilhar da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ó.